pessoal, eu sou o Arthur do Gestão de Pessoas, a minha formação é Psicologia e estamos aqui hoje para falar justamente sobre um assunto que está tão em alta nesses últimos tempos. Na semana da CIPAT vamos falar sobre saúde mental. Eu estou aqui com a Mag, profissional da área da psicologia também, em que a gente vai estar abordando vários pontos aí que vai contribuir para o nosso dia a dia, para se entender, para se conhecer mais e saber o momento que a gente precisa estar buscando uma ajuda e buscando recurso. Então, Sim, Magui... vamos lá, então, acho que o assunto ele é bem pertinente, nesse momento que nós estamos passando agora, então vamos já começar falando da questão da pandemia, né? O quanto que isso tem intensificado a questão dos sintomas emocionais, né? Então, são momentos que a gente começa a refletir sobre diversas situações que vêm acontecendo no dia a dia. E aí a gente começa a perceber o que é o normal e o que não é normal, né? O que não é normal é acordar triste todo dia, desmotivado, né? Ansioso, muitas vezes irritado, com excesso. Tudo aquilo que é em excesso não é normal. Então, a questão da pandemia, ela intensifica nesse aspecto. Situações que a gente passa no dia a dia, que nós vivenciamos e sentimos, mas que elas ganham mais força com a questão, às vezes, do que pesa, né? Existem questões de estresse cotidiano, várias responsabilidades, problemas familiares, diversas situações elas interferem. Na questão da pandemia, tudo isso intensifica, porque teve a questão do isolamento inicial, que a gente teve que se adaptar sem uma preparação. Simplesmente todo mundo fica em casa e o que faz, né? Todas as pessoas em casa convivendo, modificando a sua forma de viver e automaticamente esses sintomas eles vêm à tona. Então nós comentamos muito entre os profissionais e o que nós percebemos na prática de consultório é que as questões emocionais elas intensificaram muito e os pacientes têm vindo com sintomas de ansiedade, sintomas depressivos em níveis elevados e que muitas vezes vão precisar até de um acompanhamento médico, né? E pode ser tanto pela questão do isolamento quanto pela questão de positivar para a Covid, né? Porque quando você tem o Covid, diversas coisas podem acontecer. Então, tem a parte física, que pega bastante, mas tem a questão emocional também, que pode ser afetada. E isso tudo vai depender muito do desenvolvimento do quadro da pessoa, né? Então, nós vamos ter situações assim, positivou para a Covid, todo mundo fica em casa ou tem determinados cuidados, você não pode ter contato com as pessoas e você começa a entrar numa situação muitas vezes de medo, porque você tem que observar várias coisas que no dia a dia a gente não observa, né? A gente não se dá conta. E vamos lá, né, Magui? Hoje nós estamos numa situação, vivemos numa sociedade em que é muita correria. Então, o que acontece? E quando teve essa parada brusca, de uma incerteza, ninguém sabia o que fazia, o que fazer. Então, várias coisas que provavelmente já também vinha acontecendo há tempo e não estavam dando sinais, começaram a dar sinais porque ele teve que ficar parar de repente, essa parada brusca, ou olhar para si, ou permanecer mais tempo com a família. Então a gente também acompanhou aí e até o pessoal brinca que teve bastante separação e de fato teve. Então se for pegar aí violência doméstica, alcoolismo, várias doenças que começaram a surgir por conta disso, muita notícia ruim na TV, então o nosso sistema imunológico também abaixou, as pessoas ficaram mais sensíveis a várias doenças, então são sequelas que vão ficar por bastante tempo e que a gente precisa estar entendendo, acompanhando, se percebendo o que é saudável e o que não é saudável para o nosso corpo, para o nosso organismo hoje. E dar atenção para isso, né? Infelizmente, às vezes nós vamos passar por situações difíceis para aprendermos algo, né? Então, todas essas situações que você colocou, elas estão acontecendo, mas é um movimento para as pessoas se olharem, para as pessoas se cuidarem, despertar algo que muitas vezes fica escondido, adormecido,
por conta da rotina, por conta de compromissos. Então, por que às vezes vão existir mais conflitos familiares? Porque as pessoas não estão acostumadas a ficarem juntas mais tempo. Porque com a rotina do dia a dia, o que acontece? As pessoas elas acabam não tendo muito contato. É muito restrito durante a semana e às vezes vão ser mais finais de semana. E quando você fica num prazo maior, várias questões afloram, sentimentos, expressões, emoções, e muitas vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Por mais que agora já esteja mais presente no nosso dia a dia, são situações que a gente precisa estar observando. Então, temos doenças que estão acontecendo que é pura questão de se observar, de se perceber. E daí, como lidar com tudo isso, né, Maggie? O que eu posso fazer para administrar melhor esses sintomas e controlar a ansiedade que veio muito alto, alguns problemas, vamos lá, de saúde mental, literalmente. Depressão, muito, né? Crises de estresse fortíssimas, né? Fora outros contextos que acabam aparecendo. Questões de luto também, sim, porque existem pessoas que perderam vários parentes, né? Várias pessoas da mesma família. Sim. E como lidar com esse luto, como lidar com essa perda. Então, existem vários fatores envolvidos. Eu acredito muito, a gente até já conversou em outros momentos, que existem outras ondas pós-Covid. Né? Cada vez mais vai aparecer. E aí, de que forma observar tudo isso, né? Como você comentou, como que eu vou prevenir? Vou me olhar, vou me observar, né? Como eu me sinto? Eu passo a semana inteira ansioso, mas eu entendo o porquê dessa ansiedade? O que está me deixando ansioso? Não, estou numa semana que vou ter várias coisas para fazer, isso vai exigir de mim. Ok, você se programa mentalmente, você se prepara mentalmente, mas ao mesmo tempo que você se prepara, ele tem um prazo. Mais do que isso, mais para frente pode dar algum problema, né? Então, a qualidade do sono, você vai perceber que não está dormindo bem. Muitas vezes a questão do humor, que vai estar mais triste, para baixo, desanimado, cansado. Nas relações, alguma questão de irritabilidade, que não é comum, né? Nós podemos nos expressar de determinadas formas, mas quando isso interfere na minha relação com as pessoas, em todos os contextos, eu preciso colocar na balança e eu preciso rever. Muitas vezes, as pessoas elas vão perceber quando elas não estão bem. A partir disso, o que eu faço? Posso buscar ajuda. E outra coisa que é bastante importante estar ressaltando, né, Maggie, que as pessoas entendem só que existe uma certa dificuldade. Eu não consigo dormir, mas o excesso de sono também é um ponto de observação. Arthur, eu sempre fui muito agitado, mas agora eu estou bastante calmo, meio anestesiado. Isso também são pontos que precisam ser observados. Então, tudo que sai do equilíbrio para os extremos, tanto muito sono ou pouco sono, são pontos que precisam ser vistos, né, com maior cuidado, com maior atenção. E buscar ajuda, buscar algo que possa estar complementando e que possa estar contribuindo no lutar, literalmente, né, contra todos esses sintomas e toda essa situação. Exatamente. Na batalha da vida, né? Sim. Na batalha da vida a gente vai ter muitas situações a serem enfrentadas. Nós somos seres humanos, nós vamos sentir várias emoções, mas o que diferencia é essa intensidade. Quando é demais, quando é diferente do que eu sinto, quando eu percebo que eu nunca fui assim, tem um alerta aí que precisa ser observado. E aí você começa a buscar o que está acontecendo. Com a ajuda profissional, você consegue equilibrar isso, seja com um psicólogo, seja com um médico, que às vezes vai precisar, né? Então, eu acredito que seja muito isso, esse olhar para si, observar o que é normal, o que não é normal, o que isso interfere no meu dia a dia, para usar isso também como uma ferramenta de prevenção, mas também de autoavaliação, que são coisas que a gente não está acostumado a fazer.
A gente se preocupa muito, né, Mag, com o outro, né? A gente até toma, por exemplo, aí, vamos lá, as mulheres ficam atentas com o marido, com o filho, com a casa, com o cachorro, com tudo, e muitas vezes esquece de olhar para si, né? Os sinais que o próprio corpo, o organismo está dando ali. E muitas vezes vai se perder quando quando sofre algo, quando tem uma doença, que aí é o extremo. Sim. E é esse extremo que faz parar. E se a gente for usar essa analogia para os dias de hoje, é o Covid que está fazendo as pessoas pararem. E daí esse extremo, né, Magui, vamos lá, o extremo, e daí todo mundo quer uma recuperação rápida, né? Não percebe que foi tempo para chegar no nível que está de desgaste. E daí eles querem iniciar um tratamento, vamos lá, tanto por medicamento quanto um atendimento psicológico, mas eles querem que seja de 1 semana, 2 semanas, e não vai ser assim. Que seja instantâneo, né? Isso, infelizmente não temos nada que seja tão rápido e efetivo, que tomou e resolveu. Então é bem importante que é algo que vai ter que ser construído, é algo que foi desmanchado e que precisa ser refeito, né? Essa conscientização, eu entendo que é bastante importante que tenha. É, porque leva-se tempo, né? Levam-se muitas vezes anos para evoluir um quadro. E não é de forma instantânea que as questões vão ser resolvidas, né? E estar aberto a isso é fundamental. Perfeito. E o primeiro passo é justamente se conhecer e entender que precisa de ajuda. O segundo passo é buscar essa ajuda. Exatamente, exatamente. Buscar ajuda, o movimentar. Porque quando eu me encontro num quadro assim, eu estou estagnado. Eu não consigo ter ações. Isso também é algo preocupante. Então, o buscar ajuda também é um movimento. E às vezes é um movimento da sua busca de entendimento, da sua busca pela sua autocura. Perfeito, perfeito. E vamos lá, o que a gente poderia estar fazendo? Prevenção? Essa prevenção. Certo. Até tem se falado muito, né? O que eu posso fazer para prevenir? Existem algumas práticas que a gente orienta as pessoas a desenvolverem e são práticas acessíveis. Então, eu vou falar 2 iniciais que são bem clichês, que todo mundo já ouviu falar, mas eu acho importante frisar para o contexto emocional. Vamos puxar para o nosso lado, né, psicológico. Atividade física, fundamental, pelos benefícios físicos, mas na parte psicológica, todas as substâncias que são produzidas pelo cérebro quando você está exercitando, né? E a gente pode entrar e listar inúmeras, né? Serotonina, endorfina, são todas substâncias que elas auxiliam na questão do bom humor, na questão da disposição. Então, a atividade física já começa por aí. Outro ponto, a alimentação, né? Por que alimentação saudável, né? Primeiro, o que nós comemos é o que o nosso corpo vai absorver, certo? Hoje se fala muito, né, na questão de estudos e numa nova medicina que o intestino, estômago estão relacionados à questão cerebral. E o intestino é considerado até o segundo cérebro, por conta dessa absorção do quanto os nutrientes eles vão interferir nas nossas questões cerebrais. E aí vão ter momentos que muitas vezes, se você não se alimenta corretamente, seu corpo não absorve aquilo que ele precisa, como é que ele vai produzir? Como é que ele vai ficar bem? Como é que ele vai ficar em equilíbrio? Ele não vai ter, né? Eu já tive contextos no consultório de atendimentos que às vezes as pessoas vinham numa questão de ansiedade elevadíssima ou até sintomas depressivos e investigava, ia junto com o paciente e não conseguia achar, fazia alguma mudança ou outra, mas o quadro continuava. E aí a avaliação médica, bateria de exames, verificar como é que tá. Ajustou, verificou que tem baixa de vitaminas, suplementa, a pessoa fica bem. Então, esse é um ponto também bem importante que eu acho que vale a pena a gente frisar. Legal. Outro ponto, por conta da correria do dia a dia, nós não paramos, certo? Estamos cada vez mais acelerados. Então, práticas de meditação, práticas de relaxamento, técnicas de relaxamento. De que forma que eu posso estar introduzindo isso na minha vida?
inicialmente. Não somos acostumados a relaxar, não somos acostumados a parar. Então, ter contato com essa prática faz com que se tenha uma dificuldade inicial, que é normal. Então, você começa aos poucos, né? Por isso que hoje existem aplicativos gratuitos para celular que você baixa e você pode estar utilizando. E aí você vai ver qual é o melhor momento. Você vai escolher qual é o melhor momento para desenvolver isso. Ah, é ao acordar, ou antes de dormir, ou no final de semana. Não consigo fazer toda semana, mas começa fazendo uma vez na semana. Se permita e veja os benefícios. Outra forma também de relaxar é ter contato com a natureza, que são medidas acessíveis, né? Ou às vezes eu posso colocar sons instrumentais, sons da natureza para a pessoa ouvir e aquilo me faz bem. Então, são práticas acessíveis, esse contato com a natureza, técnicas de relaxamento, porque a gente precisa se conectar, né? A gente precisa se centrar de alguma forma, são através dessas práticas. Outro ponto que também é importantíssimo é a questão das relações, né? Com as pessoas que a gente ama, sejam familiares, sejam amigos, né? Sejam pessoas especiais do seu dia a dia. Porque apesar dessa situação de a gente ter que evitar o contato, mas existem ferramentas que a gente pode fazer isso, né? Hoje nós temos as videochamadas que auxiliam muito. E quando você se vê numa condição de isolamento, que você não pode ter contato com ninguém, o simples fato de você ver outra pessoa já te faz bem, já te ajuda. E também acaba causando, né, benefícios para o corpo. O teu corpo também vai produzir quando você se sente bem. E eu acho que todas essas questões, elas começam por uma. Não precisa fazer tudo de uma vez só, porque às vezes é difícil adaptar. Mas olhar para si, resgatar a sua essência, se conectar, ter o seu momento, são práticas acessíveis e que a gente pode fazer para ter equilíbrio, para ficar bem. É resgatar, né, Magui? Resgatar coisas que lhe dão prazer. Tem coisas muito simples, por exemplo, ver um filme com a família e as coisas estão ficando, né? Não estão tendo toda a atenção, o pessoal está deixando, e isso são pequenas coisas que fazem grande diferença no nosso dia a dia. Uhum. Porque cada um fica na sua, né? Isso aí. Às vezes fica no celular, às vezes fica no computador e acaba não tendo essa interação, né? Sim, até o celular acaba sendo hoje uma ferramenta que pode ajudar tanto para o bem quanto para o mal, né? Então é importante também ressaltar, porque a gente vê muito família em momentos de família em que todos estão lá, cada um com o seu celular, cada um vendo o que lhe agrada e esquece da companhia, do estar junto. De olhar um para o outro, né? Pro outro. Isso mesmo. Legal. Isso aí. Então são essas as dicas, eu acho que vale a pena rever, repensar. Eu acredito muito que essa proposta da CIPA desse ano veio a calhar neste momento, tem tudo a ver com o que nós estamos passando e essa acho que é a mensagem que a gente quer deixar, né, Arthur? Para que as pessoas elas possam parar, se olhar, se conectar com a sua essência, fazer aquilo que gosta, porque se a gente entra nesse cotidiano, a gente acaba perdendo muita coisa e a vida passa, né? E passa muito rápido, né? Isso então aí. É isso, pessoal. Quero agradecer e até uma próxima. Até logo!